Silvino Jacques, nascido em São Borja, Rio Grande do Sul, era um militar brasileiro e figura controversa, associado a crimes e banditismo. Foi afilhado de ninguém menos que Getúlio Vargas, o qual ele apoiou como capitão na Revolução Constitucionalista de 1932, defendendo o governo provisório de seu padrinho contra os revoltosos de São Paulo. Terminada a Revolução, Getúlio ordenou que Silvino continuasse a agir em prol de interesses do governo, desta vez atacando e expulsando paraguaios que viviam na região sul do Brasil. Em troca de sua lealdade e dos serviços prestados, Silvino recebia armamento diretamente do exército, o que o transformou em uma figura temida e armada, transitando entre a marginalidade e a suposta defesa da lei. Ao longo dos anos, Silvino consolidou uma reputação de bandoleiro, com apoio de fazendeiros locais e latifundiários. Seus serviços como pistoleiro também passaram a ser requisitados por coronéis da região de Mato Grosso, que viam nele um aliado eficaz para resolver disputas e eliminar desafetos. Seu bando, inicialmente modesto, começou a crescer e suas ações logo ganharam notoriedade. Foi nesse contexto que ele conheceu Raída, uma mulher destemida que se tornou sua companheira e o acompanhou até o fim. Em 1939, aos 33 anos, Silvino foi morto por uma bala de fuzil disparada pelo delegado Ocírio dos Santos, que comandava uma força de captura especialmente organizada para encurralar o bandoleiro. Esse episódio final aconteceu às margens do Rio da Prata, após uma perseguição incansável. O autor Brígido Ibanez registrou os momentos finais de Silvino, destacando o combate violento e a atmosfera de tensão no local. Em uma manhã fria e nevoada de maio de 1939, a patrulha seguiu o curso do Rio da Prata, até que, avistando um grupo de cavaleiros ao longe, os homens de Ocírio, armados e montados, avançaram. Com lenços vermelhos que os identificavam, os homens de Silvino reagiram, mas não conseguiram evitar o cerco. Silvino tentava proteger-se, esquivando-se entre as cercas e atirando em seus perseguidores. Porém, ao tentar cortar o arame de uma cerca para escapar, foi atingido por um tiro que perfurou seu abdômen e saiu próximo à axila. Caído, ainda lutou até o último instante, protegido por Raída, que também estava armada. Mesmo com esforço, sucumbiu às feridas e morreu no dia seguinte, cercado por seu bando que tentava salvar sua vida em vão. O combate final encerrou a carreira de Silvino, mas ele já havia deixado uma marca na história do sul de Mato Grosso, onde sua presença era sinônimo de perigo. Depois de sua morte, o interventor federal em Mato Grosso, Júlio Miller, relatou oficialmente o fim do bandoleiro a Vargas. O corpo de Silvino foi encontrado junto a armas, cavalos e munições, simbolizando o término de uma era marcada pela violência e pela justiça à bala. Silvino Jacques não era apenas conhecido por suas ações violentas. Sua vida também tinha aspectos que alimentavam um tipo de lenda. Nos primeiros anos em Mato Grosso, ele chegou a abrir um comércio ao lado de sua esposa, Jandira Pinheiro, conhecida como Zani, tentando levar uma vida aparentemente mais pacífica. Nesse período, também trabalhou como fotógrafo de rua, um dos muitos talentos que ele possuía. Apesar dessa tentativa de estabilidade, logo voltou ao estilo de vida que dominaria a sua história. Em seus momentos de banditismo, era implacável com inimigos e traidores, e contava com um leque de aliados, inclusive mulheres que, além de companheiras, atuavam em seu bando. Mulherengo,
Silvino foi amante de várias mulheres que se tornaram famosas em sua história, como Almerinda de Góes Falcão, conhecida como Raída, e Elódia Charão, que foi inicialmente sequestrada e, depois, acabou entrando para o bando. A esposa de Silvino tinha conhecimento de suas relações extraconjugais, mas aceitava a situação, já que não gostava de acompanhar o marido em suas andanças e preferia a estabilidade. Das relações com Raída e Elódia nasceram 3 filhos: Euclides Jacques Charão, de Elódia, e Garibaldi e Juraci Jacques, de Raída. Para Silvino, servir a Vargas na Revolução Constitucionalista foi uma oportunidade de manter o poder e influência. Ele tinha livre acesso a armamentos enviados pelo próprio presidente para auxiliar nas operações contra os constitucionalistas. Quando Vargas decidiu centralizar o poder, Silvino, até então visto como um aliado, passou a ser considerado uma ameaça. Essa mudança de perspectiva fez com que Vargas ordenasse sua captura e execução, uma decisão que selou o destino do bandoleiro gaúcho. A vida de Silvino Jacques tinha também um lado poético. Ele escrevia suas experiências em rimas, contando suas desventuras em forma de versos. Suas poesias, posteriormente compiladas na obra 10ª Gaúcha, retratam o cotidiano e as memórias de sua juventude no Rio Grande do Sul. Ele usava a poesia como uma forma de manifestar sua própria visão dos eventos. E seus versos refletem a bravura e o orgulho que tinha de sua vida marcada pela violência. Silvino viu o final de sua jornada se aproximar quando a cabeça dele foi posta a prêmio. Temendo sua influência crescente e as ações de bandoleiro que desafiava autoridades e perturbava a segurança da região, a própria população exigiu medidas para contê-lo. Com apoio de políticos locais e sob a liderança do delegado Ocírio dos Santos, 2 grupos de captura foram organizados. Aproveitando seu conhecimento da região, Ocírio e sua equipe traçaram a perseguição cuidadosa, que culminou no confronto mortal de maio de 1939, onde Silvino foi finalmente abatido. Silvino Jacques atuou por uma década no que hoje é Mato Grosso do Sul, deixando histórias de violência e banditismo. Mesmo após sua morte, sua figura se tornou lendária nas regiões de Bela Vista e Porto Murtinho, onde ainda é lembrado pelos mais velhos. Seus feitos e desventuras inspiraram pesquisas e até um livro, O Último dos Bandoleiros, já foi publicado sobre sua vida. O jornalista e pesquisador Arnor da Silva Ribeiro, que estudou a fundo a história de Silvino, publicou uma obra sobre o bandoleiro, desta vez com o apoio de uma editora alemã. Figuras como ele precisam ser conhecidas, ressalta Arnor, apontando para o fascínio que Silvino ainda desperta mesmo décadas após seu fim. Silvino Jacques é uma figura que, embora vista como criminosa, desafiou o poder e mostrou como a fronteira entre lealdade e traição pode ser tênue em tempos de conflito. Sua vida oferece um retrato vivido da época, onde a violência e as lealdades pessoais moldavam o destino dos homens e mulheres do interior do Brasil. Ele foi mais do que um simples bandido. Foi um personagem complexo que transitou entre o papel de defensor e o de agressor, envolvido em uma era de constantes mudanças sociais e políticas no país. Sua morte simbolizou o fim de um ciclo, mas sua lenda continua viva, perpetuada pelas memórias e pela literatura.